Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E se renda ao nosso canal nesse Nerdologia sobre a Itália na Segunda Guerra Mundial. Os fascistas italianos chegaram ao poder em outubro de 1922, liderados por Benito Mussolini. A ideologia fascista na Itália está diretamente ligada à participação do país na Primeira Guerra Mundial, quando cerca de 1 milhão de italianos morreram no conflito, e a Itália não recebeu todos os territórios prometidos pelos seus aliados, no que foi chamado de vitória mutilada. Além do sentimento de traição e do nacionalismo, a Itália estava em crise econômica, agravada por dívidas de guerra e sua situação social. O governo fascista de Mussolini vai adotar o discurso e a política de que a Itália, se quer ser reconhecida como uma potência igual às outras potências, precisaria conquistar e anexar territórios e colônias pela força, o que os italianos chamaram de espaço vital, em termo análogo utilizado pela Alemanha nazista. Na ideologia fascista italiana, o imperialismo do espaço vital serviria para apresentar a civilização italiana como superior e guardiã de povos supostamente inferiores, evocando o legado político e cultural do Império Romano, apresentando uma versão romântica da história em que existiria uma continuidade entre o Império Romano e a Itália fascista. Os gastos militares e eventuais ganhos com as conquistas serviriam também para a recuperação da economia italiana, que além de ter sido gravemente afetada pela crise de 1929, também passou por crises de produtividade no campo e a busca por autossuficiência agrícola. Na estética belicista dos regimes fascistas, o governo Mussolini chamou esses processos de batalha pela terra e batalha pelo trigo, assim como a crise da inflação foi chamada de batalha pela lira. Esse discurso militarista fascista também servia para inflamar o sentimento nacionalista e engajar a população para eventuais guerras no futuro, assim como programas de treinamento militar e político para adolescentes no corpo jovem do Partido Fascista. Outro aspecto importante da política de recuperação econômica foi a criação do Instituto de Reconstrução Industrial, que financiava indústrias privadas italianas com compras do governo, especialmente de armas e outros equipamentos e suprimentos militares. Ou seja, a maneira da Itália fascista de tentar se recuperar das crises econômicas como a crise de 1929 foi pelo discurso nacionalista e militarista, com muitos gastos militares. A Alemanha nazista adotou políticas semelhantes e por isso, como o historiador Adam Tooze mostra na obra O Preço da Destruição, não é possível dissociar a economia nazi-fascista da guerra e do expansionismo militar. Progressivamente, entre 1922 e 1939, a Itália passou a preparar sua população para conquistas militares e a se armar. Em 1939, quase 40% de todo o orçamento nacional da Itália fascista era destinado aos gastos militares. Além do exército italiano, o país expandiu sua força aérea e sua marinha de guerra, com modernos e caros navios, pensando em uma futura guerra com a França. Também era necessário preparar as forças italianas. Para essa preparação, a Itália fascista seguiu dois caminhos. O primeiro foi o ideológico, orientada pelo anticomunismo dos regimes fascistas. Em 1936, a Itália fascista e a Alemanha nazista iniciaram sua aliança, consolidada com o chamado Pacto de Aço de 1939. Isso foi chamado de Eixo Roma-Berlim, e o termo eixo passou a ser sinônimo de todos os aliados da Alemanha nazista. Em 1937, a Itália passou a fazer parte também do Pacto Anticomunismo Internacional, com o Japão Imperial. Como parte da preparação militar e do pacto ideológico, a Itália fascista enviou 75 mil soldados e centenas de aviões para lutarem ao lado dos fascistas espanhóis na Guerra Civil Espanhola. O outro caminho italiano foi do imperialismo ser uma guerra direta contra outras potências, com a invasão da Abissínia, atual Etiópia, em 1936. Após um ano e meio de guerra e centenas de milhares de mortos, incluindo o uso de armas químicas, a Abissínia foi anexada à África Oriental Italiana. Em 1939, a Albânia foi ocupada, devido à sua localização estratégica, controlando uma margem do Mar Adriático. O rei albanês foi deposto e foi declarada uma união de coroas com a Itália. A Itália, entretanto, não estava preparada para a guerra de grandes proporções que viria pela frente. O país continuava em boa parte pobre e endividado. Sua indústria bélica não conseguia produzir armamentos de ponta em grande quantidade, apesar de alguns sucessos pontuais. Mesmo assim, a indústria italiana dependia de muitas importações, seja de matérias-primas, seja de equipamentos complexos, como motores alemães. O exército italiano tinha unidades de elite, mas em geral sofria com problemas de treinamento e era pouco mecanizado. Além disso, a Itália foi pega de surpresa em sua preparação para a guerra. Seus aliados alemães mantiveram em segredo os planos de invasão da Polônia em 1939, e o governo italiano acreditava que a guerra somente começaria por volta de 1942.
O expansionismo italiano tinha 3 objetivos principais: o nordeste da África e a Arábia, unificando seus domínios na Líbia e no chifre da África, com a anexação do Egito e de demais domínios britânicos e franceses na região, incluindo o Canal de Suez. O segundo objetivo era a conquista dos Balcãs, incluindo toda a costa do Adriático, a Grécia e partes da então Iugoslávia. Esse domínio também era baseado no discurso histórico de que essas regiões seriam historicamente romanas e deveriam fazer parte do Império Italiano. Finalmente, a conquista, ou, na visão fascista, a retomada de regiões que faziam parte da França e de seu império, como o sudeste francês, na região de Nice, terra natal de Giuseppe Garibaldi, a ilha da Córcega e a atual Tunísia, que era posse francesa. A Itália entrou na guerra em junho de 1940, invadindo o sul da França. No total, quase 4 milhões de italianos lutaram na Segunda Guerra Mundial, e cerca de meio milhão, incluindo civis, morreram no conflito. Cerca de 10 mil africanos alistados pelos italianos também morreram na guerra. O foco principal da participação italiana foi no mar Mediterrâneo, seu entorno estratégico e onde desejava anexar territórios. Mas a Itália também enviou tropas para a invasão da União Soviética pelo eixo em junho de 1941, lutando especialmente na região da Ucrânia. Inclusive, mais soldados italianos morreram na União Soviética do que na própria Itália. Até meados de 1942, a Itália conseguiu vitórias e territórios no Mediterrâneo, mas sempre sob um grande custo. Em linhas gerais, a participação italiana na guerra foi marcada por estratégias errôneas, equipamentos obsoletos e a subordinação aos alemães, que não confiavam nas tropas italianas. Além disso, as tropas italianas enfrentavam resistência nos territórios ocupados, como na Grécia e na Iugoslávia. Os britânicos impuseram derrotas aos italianos no norte da África e na guerra aeronaval pelo Mediterrâneo. Em julho de 1943, os aliados desembarcaram na Sicília para iniciar a libertação italiana do fascismo. Devido aos fracassos e reveses, o rei italiano, tentando também se desvencilhar desses fracassos, ordenou a prisão de Mussolini. Esse foi o início de uma guerra civil. No sul, os italianos se renderam. Posteriormente, se juntaram aos aliados, declarando guerra alemã nazista. No norte, foi instaurado um governo fantoche da Alemanha nazista, liderado por Mussolini, que foi resgatado da prisão pelos alemães. A guerra na Península Itálica envolveu tropas de diversas nações aliadas, incluindo o Brasil, e durou quase 2 anos, causando cerca de 350 mil baixas nos aliados. Esse teatro do conflito também foi marcado por diversas atrocidades nazistas e pela atuação de centenas de milhares de partisanos socialistas italianos, resistindo contra os fascistas, que tinham como espécie de hino a música popular Bella Ciao, que se tornou muito conhecida no século XXI devido à série espanhola La Casa de Papel. Foram os partisanos que, em 28 de abril de 1945, capturaram e mataram Mussolini em Giulino, 2 dias antes do suicídio de Hitler. No dia 2 de maio, as últimas forças do eixo se renderam na Itália, iniciando o processo de reconstrução do país. E lembro que temos outros nerdologias sobre o fascismo e Mussolini, que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a origem da festa junina, perguntaram sobre a origem da dança da quadrilha. Embora hoje ela seja bastante popular e praticada por pessoas de todas as classes sociais e todas as idades, inclusive na escola, sua origem está na França aristocrática do século XVIII e foi trazida ao Brasil como uma dança palaciana no século XIX. Seu nome se dá por ser originalmente praticada por 4 pares em uma formação quadrada. Muitas pessoas comentaram festas e costumes parecidos aos vistos no vídeo, como, por exemplo, a festa do pau da bandeira de Santo Antônio de Barbalha, no Ceará, em que um mastro é erguido em meio ao festejo de Santo Antônio. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre a Segunda Guerra Mundial e até a próxima!